Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, quando nós temos essa oportunidade maravilhosa de louvar a Deus, de cantar louvores. Louvado seja o nome do Senhor. Tive a oportunidade de cumprimentar alguns visitantes, alguns convidados que estão conosco nessa noite. Deus abençoe poderosamente a vida de todos aqui, para que juntos nós possamos adorar a Deus. Neste momento as crianças estarão saindo para ter um momento especial da palavra na linguagem delas. Louvamos a Deus pelos irmãos que estão trabalhando, que estão ensinando, são nossos parceiros, na proclamação da palavra do Senhor para os nossos pequenininhos. E queremos convidar você, aqui no templo, para que possa abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Que o teu coração guarde esta palavra, que o teu coração seja edificado com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. 1 Pedro, no capítulo 2, versos 4 e 5. De início, apenas esses dois versos, verso 4, verso 5. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versos 4 e 5, assim diz: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, igreja? Quando nos aproximamos da Páscoa, começamos a refletir sobre a pessoa e a obra de Jesus. Hoje pela manhã, antes de vir para a escola dominical, havia uma procissão, numa das avenidas principais aqui do nosso setor, e muitas pessoas, um bom grupo ali, festejando o chamado Domingo de Ramos. E o Domingo de Ramos é aquele momento especial quando Jesus entra em Jerusalém como um grande rei montado num jumentinho. Algo que contrariava as expectativas da época. Como assim? Um grande rei entrando em Jerusalém montado no jumentinho, cria de uma jumenta. Mas muitos entenderam. Porque havia profecias que falavam sobre a vinda do Messias montado numa cria de jumento, num jumentinho. Mas essas pessoas, mesmo sabendo disso, fecharam os seus corações e passaram então a planejar a morte de Jesus. No coração deles, eles tinham que matar a Jesus. Enquanto que alguns, os mais simples, os mais humildes, cantavam hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Os mais instruídos, aqueles que se achavam doutores da religião judaica, diziam: olha, Jesus, repreende-os. Mas Jesus disse a eles: se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Porque o que eles estão dizendo é verdade. Bendito que vem em nome do Senhor. Jesus Cristo veio. E Jesus Cristo veio fazendo grande transformação. Transformação na vida de um homem chamado Pedro. Um homem bruto. Talvez por isso que Jesus mudou o nome para Pedra. Tu serás chamado de pedra. Um homem que seria lapidado, que seria trabalhado, que seria ensinado os valores do reino. Seria ensinado a amar a Deus, a entender que os valores do reino são muito superiores aos valores humanos. Enquanto cada um aqui constrói a sua ética, a sua moral, o Rei Jesus traz uma verdadeira ética, uma verdadeira moral para que nós possamos seguir. Não a ética humana, mas uma ética divina.
uma moral divina, aquela que vem lá do alto, e quebra os paradigmas totalmente. Jesus vem quebrando paradigmas entre eles. Por exemplo, em um determinado momento, eles estavam discutindo quem seria o maior no reino dos céus. Então Jesus diz claramente, olha, o maior será o servo de todos. E para demonstrar isso, pegou uma vasilha com água e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha, porque esse era o serviço de um escravo. E o que Jesus estava dizendo, sede escravos dos vossos irmãos. Então Jesus vem mudar completamente o parâmetro da moral e da ética daquela época, trazendo um novo comportamento, um novo jeito de ser, que seria marcado como a igreja que ama. E esta igreja que ama é uma igreja viva, porque esse mesmo apóstolo, entendendo esses princípios, lá por volta do ano 60 depois de Cristo, perto daquele momento onde Nero iria tacar fogo em Roma, iria perseguir todos os cristãos naquela região, possivelmente na própria cidade de Roma, Pedro resolve escrever uma carta para todos os cristãos daquela região, da Ásia, da Capadócia. Ele chama aqueles que são forasteiros da dispersão, verso 1. São eleitos de Deus. E ele escreve a estes irmãos, para que ouvisse as suas palavras, os seus ensinamentos, seus últimos escritos. E é por isso, irmãos, que ele traz essa mensagem tão importante, dizendo, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. E por isso nós queremos falar sobre esse tema, a pedra que vive, ou a pedra viva, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E no versículo de número 4, ele vai mostrar claramente que Cristo é a pedra eleita e preciosa. A pedra que vive, eleita e preciosa. Mas por que ele toma essa declaração, irmãos? Salmo 118, versículo 22, nós vamos encontrar o salmista Davi dizendo, a pedra que os edificadores rejeitaram, ou que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra principal, a pedra angular. E Jesus mesmo faz referência a essa declaração do rei Davi, mostrando que numa casa há um fundamento, há um alicerce, existe uma pedra principal, uma pedra que segura toda aquela casa, todo aquele local. Esta pedra não pode ser esquecida. Esta pedra, ela precisa estar presente. Mas o fato é que algo inusitado aconteceu e os edificadores rejeitaram aquela pedra. E se os edificadores rejeitaram aquela pedra, significa que aquela casa vai cair, porque não foi bem firmada. Então, para o apóstolo Pedro, em consonância com aquilo que Jesus já havia dito, Jesus é a pedra principal. Jesus é a pedra principal que sustenta todo o edifício, toda a igreja, meus amados irmãos. Tudo aquilo que você possa fazer na sua vida depende de Jesus. Tudo aquilo que você vai viver depende de Jesus. Absolutamente tudo. E já trazendo uma pequena aplicação, muitos dos nossos problemas acontecem porque nós tomamos as decisões e depois vamos consultar a pedra, se era para nós tomar aquela decisão. Depois que nós tomamos a decisão, nós vamos recorrer a Jesus. Jesus, me ajude. Talvez até Jesus diria, o que eu posso fazer? Você já tomou a decisão, nem me consultou antes. O que você quer que eu faça agora? Resolva?
De tal maneira, meus irmãos, que era isso que os construtores daquela época, os fariseus, haviam feito. Eles haviam rejeitado a pedra. Por isso é que ele diz, sim, rejeitada pelos homens, se referindo aos homens do seu tempo, que escolheram Barrabás, que disseram, crucifica Jesus, e soltaram um ladrão, e jogaram o inocente na cruz. Sim, eles rejeitaram a Jesus com toda a força do seu coração, foram inescrupulosos. Como que eles poderiam fazer tal coisa? Mas eles fizeram, irmãos. Eles rejeitaram o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso, Pedro, quando escreve à igreja, ele mostra claramente que a igreja, as pessoas tinham uma característica diferente. Algo havia acontecido. Por que que alguns não rejeitaram a Cristo? Versículo 3 do capítulo 1. Ele vai dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele vai nos dizer que Cristo operou a regeneração, fez de novo, ou seja, gerou de novo a pessoa, tornou um servo do Senhor, para que agora sim ele pudesse viver a vida que agrada ao Senhor. E por isso que no capítulo 2, no início do capítulo 2, quando ele começa aqui a falar sobre este ponto, esse assunto, ele vai dizer, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. Uma vez que vocês foram regenerados, gerados de novo, é necessário que vocês comecem esse processo de despojamento. Aqui é abandonar o velho homem e revestir-se do novo homem. Mas nas palavras de Pedro, ele não usa esta linguagem. Pedro tem uma linguagem mais simples, mais coloquial, mais normal. O Espírito Santo usa isso. Ele fala verbos mais simples aqui, ele diz, olha, tirem, despojem-se de toda maldade e dolo. E quando ele fala de revestir-se de Cristo, ele diz, chegando-vos para Ele. Aproximem-se de Jesus, busquem a Jesus, clamem pela presença de Jesus. É isso que ele está mostrando. Porque Ele é a pedra que vive. Mesmo que tenha sido rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, meus irmãos. E é isto o que importa. Jesus teve a experiência de ver uma multidão virando as costas para Jesus. Em João, no capítulo 6, nós vemos uma multidão do povo virando as costas para Jesus após o seu ensinamento. Aquilo que para eles era difícil demais de entender, eles simplesmente abandonaram Jesus. Versículo 66 do capítulo 6. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E diante disso, Jesus vira-se para os 12 e diz, no versículo 67, porventura, quereis vocês também retirar-vos? E Simão Pedro, ele responde, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Diante daquela multidão que havia afastado-se de Jesus, mas ali o Espírito Santo brilha na mente de Pedro para que pudesse responder de maneira correta. O Senhor é o Santo de Deus. Para quem iremos? Para onde iremos? E Paulo falando dessa grandeza de Jesus no livro de Colossenses, capítulo 1, ele vai mostrar, como lemos no início do culto, que Ele é o resplendor da glória de Deus, que tudo foi feito por Ele, para Ele. Ele criou todas as coisas e por causa da sua palavra vieram a existir por causa dEle. Nele tudo subsiste. Será que nós conseguimos entender que nele tudo subsiste? Imagine se Ele se afastar
da sua criação, do universo, é como se tudo começasse a ser destruído em questão de segundos. Vidas e mais vidas do universo inteiro sendo destruídos, se ele se afastar da sua criação, do seu universo, daquilo que ele fez, porque nele tudo subsiste. O ar que nós respiramos porque ele está nele, é bênção dele para as nossas vidas. É isso o que Pedro está tentando mostrar para os crentes aqui, meus amados irmãos, que ele é a pedra que vive, a pedra principal. Veja bem, a partir do versículo 6, quando ele continua dizendo, pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Porque aquela pedra que edifica, também é a mesma pedra que condena. Porque quando eles rejeitaram a pedra principal angular, eles trouxeram também sobre si mesmo a condenação. Mas para nós, esta pedra é eleita e preciosa. É Jesus Cristo. E não preciso dizer que o termo pedra aqui é utilizado justamente por causa do fundamento, do alicerce. Sobre Jesus é construída a nossa vida, a sua vida, o nosso casamento, os nossos filhos, o nosso emprego, os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa cura, a nossa luta. Tudo é feito, tudo é baseado, fundamentado em Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então é a Ele que nós precisamos adorar. É por isso que Pedro diz em alto e bom som, chegando-vos para Ele. Mas para chegar-vos até Ele, é necessário tomar a atitude que ele diz aqui nos versos iniciais. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. O que você deve fazer? Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Começou a ficar com fome, chora. Esta imagem que Pedro está dizendo aqui, deu fome, chora. Abre o bocão, esperneia, porque esta criança quer o leite, que lhe traz satisfação e alimento. Nessa época é basicamente isso que ela se preocupa, né? Bebê de colo, em amamentar-se, em sentir o calor dos braços da sua mãe. Pedro não está dizendo que nós devemos ser como criança aqui, no termo de entendimento, mas que nós devemos agir, assim como eles querem o alimento e buscam o alimento, e abrem a boca e pedem esse alimento, assim também nós possamos desejar ardentemente como crianças o genuíno leite espiritual. E sabemos que esse leite espiritual que é a palavra de Deus, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, meus irmãos. Mas é interessante que na época que foi escrito não existia a Bíblia do Novo Testamento como nós temos aqui. Não existiam esses textos sagrados já nas mãos das pessoas, não. Qual era o leite espiritual que Pedro se refere aqui? Eram as ordenanças, as doutrinas dos apóstolos. Tudo aquilo que os apóstolos haviam ensinado e haviam chegado até as mãos deles, de todas as maneiras possíveis, estava nas mãos deles, e este era o genuíno leite espiritual. A orientação, a doutrina cristã. E tudo isso embasou a própria formação do cânon do Novo Testamento. Os 27 livros que foram escolhidos com base justamente na doutrina dos apóstolos, aquilo que eles ensinavam como sendo a verdade de Deus para as nossas vidas. E quando Pedro diz, chegando-vos para Ele,
O verbo aqui indica claramente, irmãos, que nós devemos abandonar todas as coisas pecaminosas da nossa vida, para que possamos ser aquilo que ele diz aqui no verso de número 5, olha que grande privilégio, verso de número 5. Chegando-vos para ele a pedra, verso 5. Verso 4, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Então Pedro também está falando sobre aquele momento que Jesus diz, olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Para que não restasse nenhuma dúvida de que a pedra ali não era Pedro, como se fosse o primeiro líder da igreja cristã, mas sim a declaração que Pedro havia feito, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então sobre esta pedra, que Cristo é o Filho do Deus vivo, ele iria edificar a igreja. Pedro se reconhece aqui, irmãos, como esse servo do Senhor, que recebe esta comparação de ser como Cristo é a pedra que vive, nós também somos pedras espirituais, para termos uma visão completa que ele vai dizer, sois edificados casa espiritual, a ideia de um templo onde o Espírito Santo habita. Por isso nós temos a plena convicção de que a igreja não é esse templo. A igreja somos nós, pedras que vivem, que edificam a casa espiritual, um templo espiritual, onde o Espírito Santo vive e governa as nossas vidas. Pelo menos assim deve ser, né? Assim nós devemos permitir que o Espírito Santo viva e governe as nossas vidas. Então, é a figura do tijolo. Essas pedras aqui é como cada tijolo que junto é o corpo de Cristo. Ele, a cabeça, e nós, o corpo de Cristo. É isso que Pedro está nos dizendo, que ele é apenas uma pequena pedra, mas uma pedra importante nas mãos do construtor. Nas mãos do construtor, que é Cristo Jesus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E esta ideia, irmãos, de termos assim, somos elevados a uma condição parecida com Cristo. Assim como ele é colocado aqui como a pedra que vive. Ele diz, vocês também são pedras que vivem. Eu trago aqui um momento especial na vida dos discípulos, em João capítulo 15, quando Jesus faz mais uma mudança de paradigma, uma declaração que toca o coração dos discípulos. João capítulo 15, versículo 15, falando abertamente para os seus apóstolos, ele diz, já não vos chamo servos, ou escravo, mas servo no sentido realmente daquele que está ali pronto para servir. Porque o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Para mim vocês são amigos de fato e não servos. Veja bem, o Senhor, o Rei, o Deus Todo-Poderoso, Jesus, chamando-os de amigos. Mas Paulo, em Gálatas, no capítulo 3, vai expandir ainda mais tudo aquilo que ele ouviu do próprio Senhor Jesus Cristo. E vai nos dizer que nós somos a família, nós somos filhos de Deus, fazemos parte da família de Cristo. Em Gálatas capítulo 3, no versículo de número 26, ele vai dizer, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E no capítulo 4, verso 7, ele vai dizer, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus.
Somos filhos, filhos de Deus, herdeiros de Deus. Herdeiro do quê? O reino dos céus. A nossa herança que o Senhor tem preparado para nós, irmãos. Somos pedras que juntas formam esta casa espiritual, a mesma visão que Paulo vai usar em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala sobre a unidade do corpo. O corpo tem muitos membros, e cada um desses membros, eles têm a sua importância, e Deus dispôs cada um no corpo, e cada um é importante para o Senhor. Assim, com respeito à igreja do Senhor Jesus, fazemos parte do corpo. Capítulo 12, versículo 20, ele vai dizer: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Há muitos tijolos, há muitas pedras, mas é uma só casa, um só templo. Quando Deus olha os seus filhos na face da terra, Ele não olha por denominação. Vamos olhar aqui os assembleanos, os presbiterianos, os batistas. Ele não olha por denominação, nós é que criamos as denominações, para facilitar a vida, a convivência, a existência. Mas Cristo olha como filhos, como templo, como igreja do Senhor, como amigos, como pedras que vivem, todas iguais, todas preciosas para o Senhor, de tal maneira que nós devemos nos maravilhar com o amor de Cristo Jesus, aquele mesmo que combinou um salário para um de manhã, é o mesmo salário para outro no final do dia. Ele vai abençoar, porque é Cristo, o Senhor, que está nos abençoando. Mas veja bem, que ele também diz aqui no versículo 5, que nós somos edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. E aqui algo que muitos esquecem, meus irmãos. Qual a função do sacerdote? Não era conduzir o povo a adorar a Deus. Era essa a função do sacerdote. Ele oferecia o sacrifício. Sem o sacerdote, o povo não poderia adorar a Deus. Eu posso dizer que o primeiro sacerdote foi Adão. Depois vem Abel, mas Caim o matou. Depois veio Sete. Depois levantou-se outro sacerdote, como Abraão, como seus filhos, até chegar na época de Moisés, onde Deus diz: agora vai ser a tribo de Levi, que vai ser em especial os meus sacerdotes, e somente essa tribo, e só eles é que poderiam oferecer o sacrifício, nenhum dos outros mais poderia fazer isso, sob pena de violar o mandamento do Senhor, quando o rei tentou oferecer um sacrifício ele mesmo, e ele não era da tribo de Levi, ele foi tomado de lepra. O rei Uzias, ele foi tomado de lepra porque ele não poderia fazer isso. E então, quando diz aqui que nós somos sacerdócio, para ser de sacerdócio santo, ele está dizendo agora na nova dispensação, na nova aliança, na nova igreja, cada um de nós deve levar o outro a Cristo, ou tem toda a condição de levar o próximo até Jesus. Ele mesmo como sacerdote, ele se apresenta diante de Deus, mas ele também leva outras pessoas a Jesus, através da ministração da palavra do Senhor. E não é só o pastor fazendo aqui uma pregação, uma mensagem, não, é cada um de nós, na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, na empresa, onde estivermos, nós somos sacerdotes de Deus, homens e mulheres. Não importa se é homem, se é mulher, não há diferença nenhuma, todos, homens e mulheres, nesse sentido, são sacerdotes do Deus Altíssimo. Mulheres, sintam-se agraciadas com esta oportunidade. Algo que era restrito apenas aos homens, de oferecer adoração ao Senhor, agora todos, homens e mulheres, podem adorar ao Senhor e levar outros a adorar ao Senhor também.
com algumas ressalvas que não cabe a nós falarmos neste momento. Mas cada um de nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo para conduzir outros à adoração a Deus, à ministração, e não apenas os cantores, mas todos nós devemos conduzir aqueles que estão mais próximos de nós a adorar ao Senhor, porque somos pedras que vivem, que somos edificados casa espiritual, para sermos sacerdócio santo. Versículo de número 9, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Este é o povo de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu esta oportunidade, de tal maneira que nós recebemos a habitação do Espírito, para ser casa espiritual, porque é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, para que assim possamos, irmãos, ser sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Você tem oferecido esses sacrifícios? Você, como sacerdote, homem ou mulher, tem oferecido esse sacrifício a Deus ou não? Porque agora você é a habitação do Espírito de Deus, chamado para ser santo. E o que são, pastor? Esses sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, senão a obediência à sua palavra, o amor aos seus mandamentos. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Mas já que estamos pertinho, volte um pouquinho a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13. Para concluir, irmãos, no capítulo 13, versículo 15 e 16 de Hebreus, quando ele diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Adorar a Deus, obedecer a Deus, confessar o seu nome, mas praticar aquilo que é bom, agir de maneira justa, íntegra, verdadeira, como se fosse o próprio Cristo que ali estivesse. Difícil, hein? Realizar o sacrifício de louvor. Sacrifícios que agrada ao Senhor. É por isso que em Hebreus capítulo 13, agora versos 20 e 21, e você vai se lembrar, ele então vai dizer também: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. A igreja diga amém? Amém. Vamos colocar em pé para nós orarmos, clamarmos a este Deus maravilhoso, que nos ajude. Se não chegarmos até Jesus, não poderemos oferecer os sacrifícios agradáveis a Deus. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, nós precisamos nos aproximar dele, meus irmãos. Feche os seus olhos. Você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus, nós precisamos urgentemente nos achegarmos para ele. Ele é a pedra angular, a verdadeira. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus. Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e Pai de misericórdia, quero te louvar, ó Deus, por esta palavra, por esta mensagem aos nossos corações, ó Deus, porque eu tenho certeza, ó Deus, que esta palavra incomodou a muitos de nós, como incomodou a mim também, ó Deus.
para que nós possamos oferecer ao Senhor sacrifícios espirituais agradáveis, como sacerdotes, como pedras que vivem, ó Pai, porque Jesus é a pedra que vive, aquele que nos deu exemplo e nos deu oportunidade também de sermos como Ele andou no mundo, semeando a palavra, semeando o amor, semeando a obediência. Nós também possamos andar neste mundo, para com os nossos filhos, para com a nossa esposa, para com o nosso marido, para com os nossos pais, os avós, os tios, as tias, os sobrinhos, os primos, os irmãos, que nós possamos semear, ó Deus, na vida de cada um deles, ó Pai, sacrifícios espirituais agradáveis a Ti, ó Pai, como povo do Senhor, ó Deus, como igreja do Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor, manifesta o Teu poder, ó Deus, para que nesta noite vidas venham, ó Deus, aceitar ao Senhor, ó Deus, vidas, ó Deus, que até hoje não tiveram a coragem de declarar: eu quero seguir a Cristo, possam declarar nesta noite: eu quero seguir a Jesus, eu quero amar a Jesus como uma criança deseja o genuíno leite. Ó Deus, de todo o coração, opera, Senhor, maravilhas, abre os corações para que eles possam compreender a verdade da Tua palavra, Senhor, e possam se achegar para Ti, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Nós só temos que agradecer, gratidão, louvado seja o nome do Senhor, pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, que eu oro, hoje e para todos sempre, amém, aleluia. Deixe-se sentar, irmãos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor por esta oportunidade. Nós chegamos ao final deste culto, queremos de uma maneira especial agradecer a presença de todos, e também em especial aqueles que estão nos visitando. Alguém aqui pela primeira vez, que porventura está nos visitando? Aqui nós temos essa senhora aqui desse lado. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus esteja te abençoando cada dia mais. Depois os nossos diáconos trazer aqui o papelzinho para pegar o telefone dela, para que a senhora possa retornar outras vezes, em nome de Jesus, tá bom? Isso, a Rosângela que trouxe, que bênção, graças a Deus. Deus abençoe, tá, Rosângela? Quem mais aqui trouxe o convidado que está vindo aqui hoje pela primeira vez? Acho que todos os demais já vieram outras vezes, né? Ah, sim, tem o casal, o Kleber e a Rosana? Isso. Muito obrigado, tá, Kleber, pela sua presença. Rosana, que Deus esteja te abençoando muito, em nome de Jesus, abençoando a cidade onde você mora, tá bom? Nós temos este casal aqui também, que está de pé. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Em nome de Jesus. Depois você preenche aí o telefone, com o seu nome, tá bom? Para que a gente possa depois comunicar, visitar. Mas que Deus esteja abençoando muito a vida de vocês, tá bom? Vocês são de alguma igreja aqui da nossa cidade? Católicos, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Qual que é o nome do senhor? José Carlos. E da princesa aí? Dona Neuza? Deus abençoe muito em nome de Jesus, tá bom? São nossos convidados a estarem retornando outras vezes. Alguns que já vieram aqui, irmãos, não é a primeira vez, mas estavam sumidos, né? E estão retornando. Graças a Deus por isso. Que Deus continue abençoando muito a sua vida em nome de Jesus, para que você possa firmar. Procure um dos nossos presbíteros. Diga: olha, eu quero voltar à comunhão da igreja, como é que eu faço? Né? Procure o pastor. Eu vou ter o maior prazer de conversar com você também, tá bom? Dizendo: ó, eu quero retornar à comunhão da igreja. Ó, o procedimento. Terça-feira nós temos reunião do conselho. Já vamos receber mais algumas famílias aqui no nome de Jesus. Se Deus quiser, no aniversário da igreja, a gente vai conseguir encolher, sim, dar um tempinho para poder receber esses irmãos no aniversário da nossa igreja. Que bênção, né? Deus abençoe muito em nome de Jesus, tá bom? Você sinta-se desafiado a ser um verdadeiro servo de Deus, trabalhar na obra, inclusive, irmãos, porque está chegando aí o aniversário da nossa igreja, né? Ô, bênção. É sempre aquele momento onde os membros ofertam o seu trabalho, doam trabalho, convidando, ligando, orando,
né? Hoje nós fomos na feira aqui entregar panfletos. É isso aí, é a semana toda, é aquele momento, no 12 mesmo. Quem você entrega, quem você encontra, entrega na padaria, né? Lá no açougue, no mercado, entrega o panfleto, está aqui no fundo. É correria, irmãos. Tem que vir pelo menos aí umas 500 pessoas. Amém, né? Ô glória! Já temos oportunidade de fazer um evento assim como esse, então vamos fazer no nome de Jesus. Que Deus esteja abençoando muito a sua vida, tá bom? Já mandei no grupo da igreja os avisos, mas gostaria de reforçar, no dia 12, a visita da SAF nos hospitais às 3 horas da tarde, a reunião do conselho que nós teremos também no dia 12, terça-feira, o nosso estudo bíblico. Na quinta-feira nós teremos aqui na igreja uma cantata de Páscoa. Está toda a igreja convidada. Quinta-feira, a partir das 19h30, é uma escola evangélica que vai estar trazendo as crianças aqui para esta cantata. E aqueles irmãos que puderem vir na quinta-feira, eu sei que tem um culto na congregação, os irmãos que já participam, que ajudam lá, continuem ajudando lá. E os irmãos aqui da sede venham participar dessa cantata também, no nome de Jesus, quinta-feira, tá certo? Nós teremos o aniversário da nossa igreja com participação especial do reverendo João Paulo Rangel, ele que vem da cidade de Franca, igreja presbiteriana ali de Franca, e vai estar ministrando a palavra do Senhor para nós. Se Deus permitir, vai ser assim bem corrido, né? No domingo, 6 horas da manhã, com o culto da ressurreição. E a ceia do Senhor. Inclusive, quem não pôde participar no início do mês, tem mais essa oportunidade de participar da ceia do Senhor, agora no culto da ressurreição. E 7h30 da manhã, um café da manhã muito especial para todos os irmãos que estiverem presentes. A gente permanece aqui e 9 horas inicia a escola dominical, né? A minha classe de iniciação na fé vai ficar aqui, eu creio que os jovens, adolescentes também, só as crianças que devem separar. Nós teremos classe única com o reverendo João Paulo também trazendo a palavra do Senhor. E aqueles que puderem, são todos convidados também a participarem do nosso almoço, tá bom? Teremos um almoço bem gostoso aí, caprichado, em nome do Senhor Jesus. E à noite, o grande culto evangelístico. Proclamação da palavra do Senhor, 7 horas da noite, você convidar mesmo a turma, para que todos estejam presentes, em nome do Senhor Jesus, celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, celebrando 37 anos de organização da nossa igreja. São muitas bênçãos, não é verdade, irmãos? Muitas bênçãos mesmo. Deus os abençoe cada dia mais. Acompanhem lá o nosso boletim direitinho, com todos os avisos e aquilo que a gente vai colocando no nosso grupo, para você não perder, não faltar nenhum desses compromissos. Vamos colocar em pé, para nós estarmos orando, agradecendo ao Senhor, que Jesus nos abençoe cada dia mais. Não esqueça de pegar os seus panfletos ali na saída, e assim, essa semana decisiva, nós possamos aí convidar muitas pessoas no nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada momento especial que o Senhor nos deu aqui, Senhor. Te louvando e te adorando, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado pelas vidas, ó Pai, que vieram, ó Deus, aceitar o convite, ó Pai. E que todos aqueles que nós convidarmos, ó Deus, possam vir no próximo final de semana, no aniversário da nossa igreja, celebrando, ó Deus, a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Que seja uma noite de conversão, ó Deus, de transformação de vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, usa, Senhor, a nós que somos tão falhos, tão pequenos, ó Pai, mas nos dê a oportunidade de falar do Teu amor, ó Deus. Abençoa, Senhor, a vida do reverendo João Paulo, ó Deus, na viagem, ó Deus, que ele vai estar fazendo na sua vinda para cá, ó Pai. Seja com ele, Pai, no nome de Jesus, Pai. Seja com toda a Tua igreja, Senhor. Tira, Senhor, todos os empecilhos, ó Pai. Tira toda a frieza, Deus. Tira toda a fraqueza espiritual, toda a tristeza, Pai, no nome do Senhor Jesus. Traga alegria, Pai. Encha-os com o Teu Santo Espírito, ó Deus, para que tenhamos, ó Deus, dias maravilhosos de bênção,
onde nós como sacerdotes possamos abraçar, ó Deus, os nossos evangelizados, nossos discípulos, ó Pai, aqueles que nós estamos orando e pregando a Tua palavra, e que eles venham se converter, ó Pai, no nome de Jesus, pelo Teu poder santo, ó Deus, pois só o Senhor pode fazer esta obra especial, Pai. Derrama, Senhor, sobre nós, ó Deus, a Tua bênção, Pai, nós pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, irmãos, que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, o amor de Jesus Cristo e as ternas consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja e todas as igrejas da nossa cidade, hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Amém.